Livro Espaço para Deus, um convite para a vida espiritual de Henry Nouwen, editora Impacto. Durante os últimos anos, muitos amigos me perguntaram o que você quer dizer quando se refere à vida espiritual. Toda vez que essa pergunta surgiu, desejei ter um livro pequeno e simples que pudesse oferecer o início de uma resposta. Embora existam muitos livros excelentes sobre vida espiritual, eu ainda sentia que havia um lugar para um texto que pudesse ser lido dentro de poucas horas e que não só explicasse o que é vida espiritual, mas também criasse um desejo de vivê-la. Esse sentimento me levou a escrever Espaço para Deus. O início da vida espiritual muitas vezes é difícil, não somente porque os poderes que nos causam preocupações são fortes, mas também porque a presença do Espírito de Deus parece quase imperceptível. Se, porém, tivermos disposição de viver uma vida de oração e praticar as disciplinas de solitude e comunidade, uma nova fome se manifestará. Essa nova fome é o primeiro sinal da presença de Deus. Quando permanecermos atentos a essa presença divina, seremos conduzidos constantemente a novas profundidades do reino. Lá descobriremos com alegre espanto que o poder das preocupações está se enfraquecendo e que todas as coisas estão se fazendo novas. Deus precisa de um espaço vazio para falar. Deus precisa de incômodo, desse desconforto causado pelo vácuo. Por isso que nesses momentos que separamos para Deus é tão desconfortável, porque necessariamente você não está fazendo nada. E o que ele vai falar? Também não sabemos. A forma como Deus fala e se comunica conosco é através do nosso espírito. Por isso há necessidade que ele encontre um espaço vazio para falar conosco. Mas o fato é de que somos entulhados de muitas coisas. A nossa dificuldade em ouvir a voz de Deus é porque não existe em nós um espaço vazio. Não há nada mais desagradável quando estamos conversando com alguém e essa pessoa não está voltado para nós. Está, por exemplo, no celular, mandando uma mensagem, fazendo alguma coisa e nos sentimos completamente ultrajados, pois não dá para ter uma conversa profunda se a atenção não está voltada para nós. Quanto mais Deus. Deus não concorre com outras vozes. Ele determinou que o lugar que ele iria falar é nesse espaço vazio, porque ele é Deus. Não há ninguém que mereça mais e irrestrita atenção do que Deus. Deus precisa de um espaço vazio para falar. Não há espaço vazio nas nossas vidas, essa é uma verdade. Somos completamente avoados e distraídos. Nossa alma é frenética e só tende a piorar. De acordo com o autor, nossa vida pode ser dividida em 2 espaços, cheios e não realizados. Vou falar agora sobre esse ponto de estarmos cheios. Desde muito cedo, nossas vidas são cheias de atividade e hoje em dia isso tem acontecido cada vez mais cedo. Somos pessoas muito ocupadas e nem temos dimensão como isso se deu. Afinal, era só um compromisso que você disse sim, aqui, outro ali, e isso foi preenchendo toda a sua semana e de repente o seu dia está completamente tomado de atividades. Por que você não consegue dizer não para essas atividades? Porque nós somos refém deste pensamento. Quanto mais ocupados, mais importantes nós somos. Quem já não viu a seguinte informação? Sei que você deve estar ocupado, mas será que você consegue me dar um minutinho do seu tempo? O que a gente está querendo dizer com isso? Estamos, na verdade, elogiando a pessoa. E às vezes a pessoa nem está fazendo nada. Mas não tem coragem de dizer, fica tranquilo, não estou fazendo nada, pode falar. Fazer nada é sinônimo de desvalorização. E ocupação é sinônimo de importância. 1 minuto de alguém ocupado vale mais do que o dia inteiro de uma pessoa à toa. As ocupações nos trazem um senso de importância. Quanto mais ocupados, mais importantes nós somos. E percebemos que não existe espaço na nossa agenda. Estamos numa era em que tudo é muito rápido. Temos o carro, internet, celular. Tudo é feito para você economizar tempo. E você não tem tempo para nada. Estranho, né? Precisamos desconfiar dessas coisas. E como se não bastasse as ocupações, estamos entulhados das preocupações. Tem alguém aqui, por acaso, que não tenha uma preocupação? Que não se sinta preocupado em algum momento? Porque as preocupações são sinônimo de responsabilidade, de vida adulta. As preocupações te fazem ser um ser virtual, porque você está aqui, mas sua cabeça está lá, na semana que vem, lá no lugar onde você mora,
Ou lá no seu trabalho, por exemplo. Você está aqui, mas não está aqui. E se o pneu furar? E se chover? Nossas vidas são como uma mala abarrotada, não cabe mais nada. Nenhuma nova amizade, nenhuma conversa profunda, não cabe mais nada. Nossa vida acontece muito mais hoje no virtual, no celular, no computador, do que presencialmente. E o outro aspecto, não realizados, que é uma contradição com tudo isso aqui que eu acabei de falar. Pois se você é uma pessoa cheia de ocupação, então você é uma pessoa realizada. Afinal, ocupações são sinônimo de importância, não é mesmo? Esse não realizado, ele apresenta 3 aspectos importantes que eu vou ressaltar aqui. O primeiro, somos pessoas entediadas, enfadadas. Enfado, estou fazendo algo que não vejo relevância. Exemplo, meu trabalho, faculdade sem pulsar. O segundo, ressentimento, raiva das pessoas que te colocaram nessa posição. Exemplo, seu pai que te colocou ali, o patrão, seu esposo, sua esposa, é uma ira congelada. Aparentemente está tudo bem, mas lá dentro tem uma ira congelada. E do nada, uma explosão, né? Como a gente fala muitas vezes, era a pontinha do iceberg, mas ativou uma explosão que estava ali congelada. E o terceiro aspecto é a depressão. É a sua raiva é contra você mesmo, que gera uma culpa e você absorve culpa de tudo. E existe um perigo nisso tudo, achar que a vida natural é assim mesmo, que te leva para uma insatisfação, um conformismo. Devemos expulsar o vago e obscuro sentimento de insatisfação e fazer um exame crítico da forma como estamos vivendo. Porém, isso requer honestidade, coragem e confiança. O autor apresenta aqui um paralelo entre a vida natural e a vida espiritual, onde a vida natural nós estamos debaixo das ocupações, com o peso das preocupações e sofrendo esses efeitos de tédio, ressentimento e depressão, porque estamos de acordo com as possibilidades naturais, com o pensamento desse século, com o curso desse século e com os recursos desse século. Mas vamos nos voltar para o capítulo, para o versículo, que é o ponto-chave central aqui desse livro, que é Mateus 6, de 25 a 34. 25. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou bebereis, ou quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a nossa vida mais do que o alimento e o vosso corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu. Qual é a característica comum das aves do céu? Elas voam. A diferença de uma vida natural, pesada e sobrecarregada, cheia e não realizada, e uma ave do céu é a liberdade, mobilidade. E Jesus mandou olhar para as aves do céu. Há quanto tempo você não olha para as aves do céu? Elas apontam para essa santa irresponsabilidade. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Por acaso, vocês não têm muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora de duração da sua vida? E que estáis tão ansiosos quanto ao que vestir? Olhar para os lírios do campo como crescem. Eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim uma planta do campo, que veste assim e amanhã jogada fora, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo com o que comeremos ou beberemos, ou com o que vestiremos, pois os gentios que procuram todas essas coisas, e de fato vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. A vida natural, ocupações e preocupações. Na verdade, o grande combate de Jesus não é em cima das ocupações, e sim diretamente combater as preocupações. Ele está mexendo em algo muito mais profundo que fazer coisas externas. Jesus vem a combater o centro do nosso coração. Se o centro do seu coração é o reino de Deus, então você é alguém que não está refém das preocupações. Mas se o centro da sua vida não for o reino e a sua justiça, então você é atormentado pelas preocupações. Espaço para Deus
é você se conectar com aquilo que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus é criar espaço para Ele em você. Jesus tem um convite para nós. Ele quer mudar o centro do nosso coração.